Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Café e Negócios, aqui do Núcleo de Comunicação da Unorte. Seja bem-vindo, a gente tem aqui a presença superestimada do Marcos Batista, nosso amigo que está aqui hoje, que é diretor de inovação do Centro Paula Souza. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui na universidade. Para mim, me sinto honrado de estar fazendo parte aí da semana de administração. Joia! Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou nessa questão da inovação ali no Centro Paula Souza, um pouquinho do que você já fez aí. Legal, eu sou formado em desenho industrial, design de produto, mas eu me formei em 1991, há muito tempo atrás, não tinha internet, não tinha nada disso, mas eu tive um bom caminho. Já entrei logo de cara numa indústria de eletrodoméstico, na antiga Continental 2001, e lá eu tive um sucesso profissional, segui carreira, cheguei até a gerência de design da América Latina de marcas Bosch, Continental, GE, Siemens de eletrodomésticos. E a partir desse meu crescimento, né, de liderança em uma área que ainda era pouco conhecida, né, que o design como estratégia, como ferramenta, eu comecei a lecionar em algumas universidades. Eu também fui responsável por trazer alguns cursos de pós-graduação em design estratégico do Instituto Europeu de Design para São Paulo. Depois fui convidado a ser professor do primeiro curso de design de produto no Instituto Mauá de Tecnologia, lá em São Caetano. E a minha área sempre foi nessa parte de desenvolvimento de projeto, né? Então, estava muito ligado a um futuro, né? Eu estava muito ligado à área de inovação. E quando em 2008 eu resolvi sair da empresa e começar a investir no meu próprio negócio, eu comecei a pesquisar outras coisas e estudar. Então fui estudar economia criativa, cidades criativas, cultura de inovação. E aí eu comecei a me aproximar de instituições como o Sebrae, por exemplo, e eu fui muito convidado em projetos para viajar pelo Brasil trabalhando os arranjos produtivos locais. Então tive a oportunidade de trabalhar com uma pequena marcenaria, tive a oportunidade de trabalhar com economia criativa, tive a oportunidade de trabalhar com turismo, com saúde, com metalmecânica. Então toda essa minha vivência de conhecer mais de 160 cidades pelo Brasil, trabalhando com diversos setores, me trouxe um entendimento do que é empreender e inovar no Brasil. Principalmente quando você fala de pequenas e médias empresas. E todo esse meu interesse me levou a produzir um livro que é o Metamorfose Empreendedora, lançado pela Alta Books, também a escrever para a revista Empreenda, então colunista falando sobre design, inovação, empreendedorismo. Ganhei alguns prêmios, né, tanto com a minha startup, que é uma Govtech, soluções para o governo, como na área de design, desenvolvimento de produto, e como inovação, também ganhei em liderança de inovação. E toda essa trajetória, né, com palestras, viajando pelo Brasil, me levou a conseguir um cargo de confiança no Centro Paula Souza, que era o meu propósito, o meu sonho, trabalhar inovação na área de educação, né? As pessoas acham que a gente precisa inovar na educação, e ao contrário, é você educar para as pessoas inovarem. Né? Então não é só recurso. A inovação como algo dentro ali no meandro, né? Do contexto do dia a dia, da prática educacional mesmo. Exatamente, né? Porque a gente sabe as dificuldades de você acompanhar a alta tecnologia de grandes indústrias e trazer isso para dentro da universidade, né? Então é muito mais trabalhar o ser humano, educar ele a entender o que é uma inovação e os setores da inovação, os segmentos da inovação, né? Para que ele seja capaz de trabalhar com essa tecnologia, né? Então é muito mais hoje trabalhar o ser humano para que ele esteja na sua plenitude, né, como ser humano, para utilizar toda essa tecnologia, do que só a tecnologia por si só. Ter a tecnologia como algo superior, né? E algo externo ali, sendo que internamente ele não tem esse desenvolvimento. Conta um pouquinho assim como é que você trabalha ali no Centro Paula Souza, você atua em todas
as FATECs, as ETECs? Você tem uma atuação mais em nível corporativo ali com os diretores das unidades? Legal, assim, a minha função lá como assessoria à superintendência na área de inovação e a direção da Inova Centro Paula Souza, que é um departamento de inovação, eu trabalho para inserir a cultura de inovação no administrativo, né? E em relação à Inova, que ela está espalhada pelo estado com 40 agentes de inovação, né? Inclusive aqui em Rio Preto a gente tem uma agente de inovação que pratica muito bem esse elo entre ela já esteve aqui com a gente. Já, a Liseila é fantástica, né? E ela é o elo, né, do ecossistema de inovação com as nossas ETECs e FATECs, né? Então a Inova, ela produz essa conexão, né? Como a Inova Centro Paula Souza atua na quádrupla hélice, então ela vivencia lá a comunidade, que é o social, com a empresa privada, com a empresa pública e mais a academia. Então, assim, diretamente, o meu trabalho não é com as ETECs e FATECs, mas quando a gente trabalha o macro e desenvolvendo esse trabalho perante a Inova, a gente acaba afunilando nos alunos das ETECs e FATECs. Chega lá na ponta. Chega na ponta. E como que você vê isso hoje, assim, em relação a esses alunos? E aí eu vou trazer para os nossos alunos, as outras universidades, alunos de pós-graduação que você tem contato hoje. Como que é a percepção frente a essas, não só inovações, né, mas essas transformações que a gente está vivenciando? Toda revolução, disrupção, todo evento que se cruza, ele acaba impactando vidas, negócios, né, trabalho, comportamentos. Então, desde quando nós tivemos a entrada da internet, ela já deu indícios de que muita coisa ia impactar no ser humano, na maneira de aprender, na maneira de consumir, na maneira de fazer qualquer coisa, né? E com a chegada do smartphone, mais a indústria 4.0, mais a inteligência artificial generativa, o que a gente tem? A gente tem todas essas tecnologias exponenciais que saíram do laboratório e se cruzaram. Frente a algumas crises, né, desde 2007 e 2008, a crise econômica, passando por outras e chegando até a Covid-19, né, a gente tem esse cruzamento de eventos que impactam diretamente no ser humano. E quando a gente fala de impactar diretamente no ser humano, a gente fala de mudanças de sociedade, né? A minha sociedade, que era uma sociedade pautada pelo negativismo, pelo negativo, né, no sentido de ter a imunidade àquilo que você não sabe fazer, que era uma sociedade disciplinada, a gente tinha mais imunidade, mas eu também nascia fazendo uma coisa e ia morrer fazendo uma coisa. Se eu aprendi a apertar botão, ia apertar botão. Por quê? Eu era imune a qualquer outra coisa que estava atrás daquela barreira. Então a gente trabalhava muito na disciplina, mas pelo aspecto negativo. Com essas mudanças... Mas como um limite, né? Como limite. Era uma limitação ali. Exatamente. Ninguém transpunha aquela barreira. Não. Porque... Porque você aprendeu aquela coisa e você tinha que usufruir de toda aquela coisa. Então, eu escutava muito na empresa, quando eu entrei na década de 80 ainda, as pessoas falavam, eu não nasci aqui, mas se deixar eu morro. Então, aquele lugar era o lugar que davam a imunidade a ele, a qualquer outro tipo de coisa. Mas com a internet, com o smartphone, com todas essas tecnologias, essas barreiras foram se diluindo, né? E quando ela foi se diluindo, a nossa sociedade, ela deixou de ser comandada pelo excesso de negatividade, pela disciplina, e começou a ser comandada por um excesso de positividade, que é uma sociedade do desempenho. Então hoje, quando a gente olha para os nossos alunos, né, e mesmo eu que passei por essa transição, hoje é uma avalanche de expectativas ligadas à positividade, porque é tudo, você pode, porque se você tem isso, você pode chegar até lá, porque se você falar 4 palavras de manhã, sua vida vai ser diferente, porque se você seguir tal fórmula, você vai conseguir. E aí a gente tem as redes sociais mostrando, né, o lugar onde tudo acontece,
tudo é incrível. E aí essas expectativas que são lançadas, principalmente por questões de serem rápidas, velozes, né? Você vê as startups, por que 99% morre antes de atingir a sua maturidade ou o seu MVP? Porque as pessoas entram e acham que em um ano vão se tornar unicórnios. Enxerga um mundo assim é muito fácil, né? Exato. É vendido como algo está ao alcance de todo mundo e a tecnologia vai te salvar. E vai te salvar. E assim, você deve perceber isso hoje com os seus alunos e mesmo com os profissionais, né? O que acontece quando a gente tem uma sociedade do excesso de positividade que tem expectativas lá em cima? São as doenças psíquicas. Porque você começa a viver de um futuro que não chegou, você começa a viver uma ansiedade grande, expectativas gigantes que você não vai chegar e isso vai te frustrar. E você vai começar a ter doenças psíquicas, que é o burnout, que é depressão, problema emocional, a gente começa a ter transtorno de ansiedade generativa, que esse é o grande problema. Agora, qual é a razão, né, para que a gente coloque de novo no eixo, né, nesse equilíbrio, né, entre o negativo, o excesso de positivo, o emocional, o racional? É a gente voltar a entender que somos seres, acima de tudo, humanos, né? Então, eu acho que a maior inovação hoje não está na tecnologia, mas está em produzir seres humanos que nunca existiram. Com essência, né? Resgatar a essência. Exato, porque o homem ele é capaz de produzir tudo. É ele quem produziu pela racionalidade humana, ele produziu a inteligência artificial generativa, né? Agora, um ser humano, tá, que perde a sua humanidade e que desenvolve uma bomba atômica, que desenvolve uma inteligência artificial generativa, o perigo está aí, porque os principais problemas do mundo tinham um homem por trás. Não necessariamente criaram para isso, né? Exatamente. Mas por outros homens, talvez, que não impediram. Mas aí é que tá, né? Por exemplo, hoje você pega... eu até cito em uma das palestras que a gente vive como aqueles ratinhos do flautista de Hamelin. Ele vai tocando e a gente vai indo e a gente está indo para o abismo e a gente está seguindo a massa, né? E naquele encanto flautista, quem é o flautista? O flautista são esses novos gurus, é a nossa mídia, é a rede social, são os algoritmos, né? Então, as grandes marcas. As grandes marcas. Então você praticamente se torna escravo, né, de uma produção para que atinja o seu vazio, né? E a gente sabe que quanto menos a gente conhece a nós mesmos, mais a gente procura preencher o nosso vazio fora. Então, essa expectativa que você tem de caminhos mais rápidos é um problema. E o pior, por que eu falo em qualquer curso de tecnologia, qualquer curso deveríamos tratar primeiro da filosofia, da espiritualidade do ser humano. Por quê? Porque o cara que trabalha num algoritmo, numa tecnologia de inteligência artificial, talvez ele não tenha consciência nem sentimento do que ele pode produzir de impacto no futuro. Então, é aí que está É até paradoxo a gente pensar. É um avanço por um lado, né? E do outro lado a gente não vê nessa mesma velocidade, talvez. Exato. Esse preenchimento, né, das pessoas em relação porque assim, pensa assim, Vanise, assim. Se a gente pegar a tecnologia, é visível que ela evoluiu. Assim, é visível. Se você pegar uma máquina de escrever aqui, com um ser humano que digitava, e aqui agora você tem a inteligência artificial generativa, que você tem um ser humano atrás que faz as perguntas ou pede uma certa coisa. Você percebe que da máquina de escrever para cá, a evolução foi incrível. E o ser humano que estava atrás? Será que teve essa evolução? Será que foi tão incrível assim? Então, será que houve essa evolução de conduzir todas essas ferramentas? Eu creio que não. Eu creio que não. Ele só mudou a roupa.
ele continua buscando as mesmas coisas. Então... Eu tenho um pouco mais de otimismo, eu acho que mudou um pouco, mas que as pessoas percebem, pelo menos a sensação que eu tenho, né, a necessidade, pelo menos minha, de aumento do nível de consciência. Eu falo sempre essa questão da tomada de consciência de cada ser, né, do que eu sou, do que eu quero, do que eu preciso e do que eu quero deixar. Né? A questão do propósito, do legado, do legado que eu vou deixar para os meus netos, bisnetos e, né, o que vai vir depois das gerações. E por acreditar mesmo, eu acho que o mundo tem que caminhar para a melhora. Né? A tecnologia traz um suporte, mas são as pessoas que vão fazer. Claro. Né? E a gente tem possibilidade. Então, assim, eu na função, né, trabalhando com educação, e falo muito para os alunos, né, a gente vê, nem todos ainda estão nesse nível de consciência, né, não estão pensando, não é mais na idade de 15, 17, de 20 anos, né, que tem muita coisa para viver ainda, né, mas pensar em termos de sociedade, que mundo que eu estou construindo, né, o que eu estou contribuindo, né, porque a profissão nossa, ela tem algo que vai acrescentar para o mundo, seja positivo, seja negativo. Eu também penso um futuro, né, colorido. Por quê? O futuro não existe. Você tem duas formas de pensar, um futuro cinza ou um futuro colorido. Quando você pergunta para adultos, 90% vê um futuro cinza. Quando você pergunta para crianças, 90% vê um mundo colorido. Mas o que acontece a gente até... Eu não digo que a gente tem mais consciência hoje, a gente tem mais conveniência. É tanta informação, é tanta coisa chegando que é mais conveniente. Mas eu não acho que o ser humano tem mais consciência. Eu acho que o ser humano ele se envolve muito mais pela questão da conveniência. Eu vou dar um exemplo. Eu participo de vários congressos de ESG, Governança Social e Ambiental. O E, né, quando você pega o E e o S, ok, o problema é a governança. É mais por conveniência do que por consciência. E aí, quando a gente volta para trás, o que acontece? Hoje, nós somos muito mais desamparados do que no passado. Por que eu falo isso? É simples. No seu caminho, quando você tem menos escolhas, ou possibilidades de uma única escolha, menos angustiado você é. Quando você tem um mundo onde ele te enche de escolhas, mais angustiado você é. E o pior, escolhas cada vez mais duais. Porque a gente vive uma dualidade muito grande. Então, diante disso, a produção de seres humanos que a gente precisava, diante de tanta informação que chega de todos os lados, que cada vez está mais difícil de definir as verdades, né? Nós precisaríamos não mais do que fabricamos mão de obra, nós precisaríamos de cérebros de obra. A gente precisaria de pessoas muito mais focadas de novo ao ser, né, do que ao ter. Então, quando a gente começa a perceber os desamparados, essas angústias de uma série de coisas, começa a aparecer os influencers, os gurus, os templos, os prazeres, e a ilusão é o maior dos prazeres. Então, a minha preocupação hoje, né, com a nova geração é exatamente essa. A grande maioria está muito mais induzido por esses desejos, talvez. Iludidos, porque vivemos num mundo da ilusão muito, muito forte. A rede social é uma ilusão, podemos dizer assim. Porque você acaba tendo... metaverso, é um mundo paralelo onde você falou um exemplo seu, né, das palestras, me remeteu a um videozinho, não sei se você já viu, desses que a gente recebe no WhatsApp, as pessoas caminhando com um celularzinho. Nossa, aqui, não vê nada e vai caminhando pro buraco, e vai se afundando, e vai se perdendo, né? E aí eu fico imaginando assim, a vida passando, né? As coisas lindas que existem no mundo, de natureza, de tudo, né? E vai passando e a pessoa está presa ali no aparelhinho, não está vendo nada disso acontecer. Né? Isso pode acontecer justamente pelo despreparo. É aí que eu falo, lógico que não são todos, eu acho que ainda precisa muito despertar nesse sentido, né? Mas que algumas pessoas começam, eu vejo assim, um movimento para isso, né? Porque é a busca do sentido, né? É a busca do significado, pera lá. Tem. Né?
Então isso aqui não me preenche, por exemplo. Não, o que me dá realmente uma satisfação que vai perdurar, né? É o estar com a família. A gente trabalha para quê? Né? Eu trabalho porque é algo que eu acredito que eu esteja fazendo, contribuindo, né, com a comunidade onde eu vivo, aquilo me dá satisfação. Claro que me dá meu sustento, porque eu preciso trabalhar, mas não pode ser só isso, né? Senão, em determinado momento, a gente surta, né? Tem burnout, tem N outros fatores, e aquilo deixa de ser algo com significado. Nossa, vou ter que trabalhar, né? Então, perdeu, aquilo já não tem mais sentido. Vanessa, porque assim, eu trabalho desde 15 anos, né? Hoje eu tenho 54, eu já trabalho há um bom tempo. Já passei por todas essas transformações dentro da indústria como empreendedor. São transformações que trazem para a nossa vida um certo medo, um certo desespero das coisas, né? Você vê que as coisas estão caminhando muito mais rápidas e você tem que mudar o seu comportamento, né? E essa mudança de comportamento, que é aprender a enxergar, aprender a ler os sinais que a vida vai nos dando, depende muito de um campo de reflexão. Depende muito de você levar isso como um propósito para dentro da sala de aula, um propósito para dentro da família. Mas o que acontece? Há uma banalização também, né? Hoje, que é consumido pela nova geração, que são palavras e frases rasas, que não trazem nada, né? Então, vai que vai dar certo, foguete não dá ré, eu tô aqui para, sei lá, eu nunca perco, eu ganho, eu aprendo. Gente, sabe? Esse tipo de coisa é muito raso. Só que as pessoas estão levando conhecimento para o lado dessas coisas rasas e não param para refletir sobre isso. Agora, quando a gente fala de uma cultura de inovação, não tem como, ela tem que começar por um propósito. E o propósito, se eu estou aqui num projeto, né, o desenvolvimento de alguma coisa, se eu estou num projeto, o propósito não é o ter. O propósito desse projeto é como as pessoas vão se transformar no final disso. As pessoas que participaram do projeto e quem vai consumir esse projeto. A partir do momento que você tem um propósito bem definido, o que é o propósito? Bom, se eu, por exemplo, me dedico atenção ao problema que você tem, naturalmente você vai se aproximar de mim. Uhum. Então, quando eu tenho um propósito bem estabelecido, o que eu preciso? Eu preciso fazer com que as pessoas saibam para que serve o que elas estão fazendo. Aí você fala, mas as pessoas sabem para que serve o que estão fazendo. Não sabem. Não sabem. Tá? Ela sabe do produto ideal, mas ela não sabe do ser humano ideal. Então, ela às vezes não sabe a transformação que vai ocorrer. Ela só sabe o que ela tem que entregar quanto meta e acabou. Mas quando ela sabe para que serve o que está fazendo, ela se torna um fio condutor do seu propósito. E quando ela é um fio condutor, a solução ela é relevante. E aí, a solução, a inovação, não é que tem que ser uma coisa extraordinária, mas é uma coisa ordinária extraordinariamente bem. E aí, quando você tem essa solução que é relevante, gerada por fio condutores, que são pessoas ligadas a um propósito, aí entra a tecnologia. Porque a tecnologia hoje é capaz de levar isso para muito mais pessoas. Quando essa tecnologia é bem utilizada por seres humanos que já estão na sua plenitude, aí a gente vai para a comunicação. Aí a comunicação é outra coisa que é o grande erro de quase todas as pessoas e empresas. Porque elas falam mais dos produtos e serviços que elas entregam do que a transformação que elas proporcionam. Então, assim, por isso que eu estou falando que o início de tudo é a formação do ser humano na sua plenitude, com as suas virtudes, né? E o que é virtude hoje? É você ter um equilíbrio entre esses polos, né? Então, aí eu estava num congresso, né? Eu sei que a gente tem um tempo, mas eu estava num congresso e a gente estava discutindo soft skills e hard skills. E eu falei que eu não concordava com os termos, porque hard é o conhecimento do ser humano. Não tem nada soft aí.
Hard é o ser humano. Soft é tecnologia. É replicável. É lógica. É fácil de medir. O amor é fácil de medir. A generosidade é fácil de medir. As virtudes. Hard é o ser humano. Não tem nada de soft aí. O ser humano nem sabe da sua potência total. A gente está desenvolvendo inteligência artificial para chegar próximo da nossa consciência, desse tipo de coisa, só que nós nem sabemos toda a potência do ser humano. A gente usa muito pouco da capacidade que tem. Exatamente. Então, um pouco dessas questões que a filosofia, a espiritualidade está me ajudando muito na área de inovação e empreendedorismo. Da gente conhecer, né? Acho que acessar esse potencial que a gente tem e não deixar isso para a máquina, não deixar isso para que seria a hard skill, mas o lado técnico mesmo da coisa, né? A gente está caminhando realmente para o final. Eu vou pedir assim, que mensagem que você deixaria para esses jovens, para essa geração, para as pessoas que aspiram aí por inovação realmente vamos pensar assim, no sentido mais elaborado da coisa que você entende? Bom, primeiro que, assim, acho que uma mensagem é muito sobre o tema da palestra hoje, que a nossa vida é uma ampulheta e quando a gente nasce, Deus vira. A partir do momento que Ele vira, você morre todos os dias. Um grão da sua vida vai embora. O que você fez com cada grão? Ela foi embora. A maior tragédia da vida é o tempo. Não é a morte, é o tempo. O que você fez com cada grão que foi embora? E a segunda coisa é que eu adoraria ver as pessoas trabalhando tanto para construir o seu caráter como suas carreiras. Sabe? Eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito em estudar, em produzir, em criar carreiras e esquece de produzir também toda essa vontade de produzir caráter. Como é que se vê, né, a questão do caráter? A gente vai ter que encerrar mesmo, infelizmente. Vou te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Você esteve com a gente aqui. A gente se encontra lá no programa. Acompanhe nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Até mais.